E aí pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e trazendo para vocês a última parte do capítulo 1. Então já deixe o like aí para fortalecer, é nóis! Dito isso, vamos para o vídeo. A história continua, na cena em que Ainz estava voltando ao seu quarto. Ele considerou que seria um investimento, assim, daria todos os itens ao Reino Santo. Claro, poderiam haver itens mágicos valiosos entre a pilhagem, e ele não tinha a intenção de dar esses. Normalmente, Ainz teria ido ao acampamento ele mesmo, e usaria Greater Magic Vision, Grande Visão Mágica, Detect Magic, Detectar Magia, e outros feitiços divinos para examinar a cena, mas ele sentia que não havia necessidade para isso. Além disso, Demiurgos já devia ter se adiantado, e investigado que itens mágicos os semi-humanos possuíam. Mesmo se algo escapasse da rede, não devia haver nada que pudesse atingir Ainz. Se havia, então o item seria mais atraente para os olhos. Depois disso, ele foi recuperar os equipamentos daqueles 3 semi-humanos. Como esperado, ninguém ousou saquear os corpos, e então, Ainz recuperou seus itens mágicos sem qualquer incidente. Claro, ele tinha uma ideia de quão poderosos esses itens eram, pela mana que continham, mas ele ainda tinha esperanças de encontrar algo bizarro ou incomum. Ele despejou eles em cima da cama, e preparou para investigar magicamente cada um deles, mas ele tinha algo que precisava fazer primeiro. Dizendo, agora então. Ele deliberadamente fez barulho. Parte disso era para preparar seu psicológico, mas havia outro sentido para isso. Havia algo que precisava fazer antes de enviar uma mensagem a Demiurgos. Ainz tirou um pergaminho, marca do Demiurgos, e lançou um feitiço, onde um par de orelhas de coelho brotaram em sua cabeça. Ele usou elas para checar por sons próximos, e parecia que ninguém estava se escondendo para espiá-lo. Porém, isso não era suficiente para o deixar confortável. Afinal, havia magias, tais como o feitiço de segunda água, Silence, que podia eliminar sons, e então, haviam as habilidades de ladrões. Por isso, era muito cedo para concluir que não havia ninguém por perto, apenas porque ele não conseguia escutar algo. Graças à fazenda de Demiurgos, que permitia obter matéria-prima facilmente, ele poderia usar pergaminhos tão casualmente. Despejar grandes quantidades de produtos dentro da Exchange Box significava que eles poderiam fazer de volta o ouro gasto nos pergaminhos sem quaisquer problemas. Ele tinha pensado nisso antes, mas tinha um bom sentimento de que Nazarick estava se desenvolvendo de várias maneiras. Eles ainda podiam usar os pergaminhos ordinários desse mundo para fazer feitiços de primeira aba como Rabitsear, orelhas de coelho. Podia necessitar de materiais de Brasil para ir para cima. Entretanto, parte dos problemas de suprimentos já haviam sido resolvidos. Enquanto era verdade de que eles podiam apenas ser usados para substituir até a terceira água, as contribuições de Demiurgos já eram muito grandes. A primeira, e mais indisputável coisa, era que quando considerasse tudo que foi feito até agora, ele era o que mais merecia elogios, pelo seu trabalho. A próxima seria Albedo, por seu gerenciamento perfeito de Nazarick. Ainz então usou sua habilidade para criar um morto-vivo de baixo nível, e trouxe um Wraith, fantasma. Ele ordenou ao Wraith checar a área, e verificar se alguém o estava espionando. Tendo recebido a ordem, o Wraith deixou o quarto sem abrir a porta. Wraiths tinham corpos astrais, então eles podiam mover direto através de paredes, e outros obstáculos parecidos. Ainda assim, havia um limite dependendo de quão grossas essas paredes eram, então, dificilmente era ilimitado, mas a grossura das paredes do quarto não era um problema para ele. Ainz se focou nas orelhas, que nele tinha brotado. Ele considerou, se mesmo que tivesse um ladrão habilidoso à espera, ele poderia permanecer imóvel, se uma criatura morta-viva aparecesse de repente, especialmente, se fosse cercada por uma aura de terror. Além disso, eles precisariam de uma habilidade de dissimulação, que podia esconder eles de serem detectados por um Wraith. Claro, enganar o morto-vivo de baixo nível era fácil, mas se alguém realmente possuísse essas habilidades, então eles deveriam ser realmente muito capazes. Ainz concluiu que não havia uma pessoa assim. Se houvesse alguém assim nessa nação, então eles fariam parte das 2 batalhas anteriores. Com isso dito, ele não poderia descartar a possibilidade de que alguém assim possa estar cauteloso com ele, portanto, estando à espera. Ainda assim, dada a personalidade daquela humana, isso não deveria ser possível. Se houvesse alguém assim, não seria incomum se Demiurgos o informasse sobre eles. Não seria incomum. Quando pensou nessas palavras, Ainz se perguntou se esse realmente era o caso. Com certeza, Demiurgos não sentiria que Ainz teria entendido, mesmo que ele não dissesse nada, certo? Quanto mais ele pensava sobre isso, mais seu estômago doía.
Se um erro desses acontecesse, então ele deveria reunir sua resolução, e sentar com Albedo e Demiurgos para uma boa conversa. Eventualmente, o morto-vivo retornou. Ele pergunta se havia alguém lá fora, e o morto-vivo respondeu negativamente. As orelhas de Ainz também não escutaram qualquer som suspeito. Ainz diz que sendo assim, que ele se escondesse nas paredes, e ficasse de olho na área. Depois de assistir o morto-vivo entrar na parede, Ainz se preparou mentalmente. Então finalmente, ele irá lançar mensagem. Era uma coisa simples, mas ele não conseguia fazer isso. Era como um empregado, que sabia que seria repreendido pelo seu chefe, depois de retornar para o escritório. Ainda assim, ele não podia ficar assim para sempre. Seu coração também ficaria pesado, se Demiurgos o contatasse primeiro. Depois de se animar um pouco, ele enviou uma mensagem para Demiurgos. Ele tinha ensaiado o que ele queria dizer, em sua cabeça incontáveis vezes, e tinha imaginado simulações mais que suficientes. Tudo o que tinha que fazer agora era dizer. Entretanto, a mensagem conectou antes que ele pudesse respirar profundamente, para aliviar seu estresse, ou melhor, praticamente não havia atraso, entre lançar o feitiço, e abrir o canal com Demiurgos. A resposta tinha sido muito rápida. Ainz pergunta se era ele, e Demiurgos responde que, de fato, Ainz-sama. Ainz assentiu como sempre, com um. Ele tinha praticado isso várias vezes. Tudo o que tinha que fazer era dizer. Ele diz querer saber se ele tinha qualquer pergunta sobre a divergência de suas ações do relatório, e então, ele o contatou. Enquanto entendia o que ele quer dizer, sentia que Albedo deveria estar presente também, se houvesse qualquer pergunta detalhada. Nisso, Ainz pede que ele retorne para Nazarick, sem qualquer atraso, pois ele iria retornar agora também. Eles iriam se encontrar na casa de madeira na superfície. Demiurgos diz entender, e que então, iria contatar Albedo, com seus afins. Ainz deixou para ele, e nisso, ele imediatamente cortou a mensagem. Com isso, Ainz suspirou profundamente. Ele diz que isso era bom, pois ele não parecia bravo, mas que ainda foi assustador. Ele se perguntou o que deveria fazer se um subordinado talentoso ficasse bravo com ele. O coração de Ainz estava cheio de medo, e para ficar tranquilo, ele canalizou sua força para seu corpo hesitante, e encarou a parede. A missão do Vraita estava completa. Graças ao fogo amigo estar ativo, ele podia destruir os mortos-vivos, assim como Shaltiar fez, mas não havia necessidade de gastar suas forças. Ordenar ele para retornar era uma tarefa simples. Incidentalmente, não havia necessidade de falar também. Ele podia simplesmente enviar um comando mental. Dessa forma, poderia quebrar a conexão tênue entre eles. Com isso dito, havia incontáveis conexões se esticando em volta da direção de Irrantel. Lá, ele não estava confiante em conseguir dar uma ordem clara sem falar. Isso era verdade. Entretanto, Ainz tinha feito muitos poucos mortos-vivos nesse lugar, então enviar um comando de limpeza seria o suficiente. Ele mandou o Vraita desaparecer, e que agora, para retornar a Nazarick. Depois disso, viria uma tarefa muito assustadora, uma tarefa de decepção, que precisava ser completada. Ele gostaria que outra pessoa lidasse com ela, se pudesse, mas isso era impossível. Além disso, ele se perguntou, para quem ele poderia entregá-la. Ele toca os itens mágicos, dos 3 semi-humanos na mesa, com esperança de afastar seu desconforto. Ainz riu silenciosamente, dizendo que eram fracos e baratos, mas ainda assim, obter itens mágicos nesse mundo, o fazia feliz. Bem, talvez não tão feliz quanto o ator de Pandora ficaria, mas ao que parece, isso o fez se perguntar, se ele gostava de itens mágicos também. A primeira coisa que ele fez, foi avaliar os itens mágicos da semi-humana de 4 braços. Entre eles, estava a abraçadeira, que protegia contra feitiços de morte instantânea, e seu nome era de atuar de Armband. Braçadeiras guardas da morte. Poderia garantir imunidade à magia de morte uma vez por dia. Ainz pegou o item, e rodou em sua mão várias vezes, então, colocou de volta na mesa. Ainz de ser chato, se eles apenas tivessem itens melhores, mas agora então. No momento que ele estava prestes a se levantar, ele ouviu o som de batidas na porta. A voz que veio de fora se apresentou a sua majestade, dizendo que era a escudeira Neia Barajá. Ainz imediatamente se inspecionou, então, ele olhou ao redor do quarto, para ter certeza que sua postura era de um soberano absoluto, que era o rei bruxo. Depois disso, ele lentamente se arrumou na cadeira, e a pose que ele adotou era, o rei Ainz número 24. Ainz deu permissão para entrar. Ele deu seu melhor para falar, numa voz baixa e pesada. Essa mudança no tom, era também o resultado de práticas repetidas. A porta abriu, e Neia, com suas feridas já recuperadas, entrou no quarto e se curvou para ele.
Ela diz estar profundamente grata por ter recebido sua permissão para entrar. Ela veio aqui, em ordem para continuar seus deveres como uma escudeira. Ainz diz estar contente por ela ter vindo, mas não havia necessidade de completar suas obrigações de escudeira hoje. Enquanto suas feridas poderiam ter sido curadas, sua fadiga da batalha devia. Nesse momento, Ainz se lembrou de que ela já havia sido curada. A poção que ele usou lá atrás era uma que removia fadiga e exaustão. Era uma poção que Infíria tinha louvado ao paraíso. Neia respondeu estar capaz de completar suas obrigações como escudeira, graças ao poder de sua majestade. Também, ela estava muito feliz de ter permissão para ficar ao lado de sua majestade. Neia sorriu, mas Ainz se perguntou se talvez não seria um sorriso sarcástico. O corpo de alguém iria naturalmente ir para a defensiva, na frente de um sorriso maligno ou hostil, mas a pose real de Ainz era inquebrável. Ainz diz que era assim então, entretanto, ele devia retornar à sua nação por um tempo, para tratar de tarefas importantes. Ele pediu desculpas por fazê-la gastar sua viagem até aqui. Neia diz entender, e parecia muito desapontada, mas não parecia fofa nem um pouco. Tudo que Ainz podia pensar era que ela estava encarando ele. Porém, Ainz já pensou em um método de como lidar com Neia. Tudo o que tinha que fazer era fechar seus olhos. Dessa forma, os olhos dela não iriam mais o assustar. Ele diz então, que falando nisso, ele estava feliz que ela estivesse bem, viva. Neia o agradeceu, e diz que tudo foi graças ao seu poder de sua majestade. Particularmente, sem essa armadura de corpo, talvez ela não conseguiria resistir até sua majestade chegar. Ainz pensou que, mas ela não resistiu e morreu, mas bem, tudo estará bem, quando termina bem. Pensando nisso, ele ouviu que ela estava lutando nas muralhas da cidade, então dar a ela a armadura, que protegia contra ataques à distância, foi a escolha certa. Ainz diz que bem, isso era bom de se ouvir. Ele então a pergunta sobre o arco. Se ela demonstrou seu poder para as massas. Neia responde que sim, muitas pessoas viram o grande poder dentro deste arco, mas, todos eles, estavam mortos. Ainz exclamou, o quê? Mas ele diz entender, que então foi isso que aconteceu, era uma pena. Ele falhou de novo. Ainz estava cheio, com um sentimento profundo de remorso. Se todo mundo que viu estava morto, não havia diferença com ninguém ter visto de forma alguma. Talvez ele devesse desistir de tentar fazer propaganda das armas rúnicas. Ainda assim, ele achava que devia ter uma chance. Mesmo que esse plano falhou, não significava que perdeu alguma coisa, e iria haver grandes benefícios se ele suceder. Neia falou, dizendo ter certeza que sem os equipamentos que sua majestade a emprestou, ela estaria no paraíso, com os outros. Ela o agradeceu. Ainz sentiu que suas palavras vieram do coração. Ele pensou, bom trabalho, claro, ele não podia expressar essa emoção. Ele tinha que continuar demonstrando a ela uma postura de um governante afinal. Ainz pede para Neia não se preocupar com isso. Tudo o que ela precisava saber é que era dever do mestre proteger seus seguidores. Ainz abriu uma fração de seus olhos, para ver sua reação. A face de Neia torceu um pouco, quando ela ouviu a palavra, seguidor. Provavelmente não era raiva, mas parecia algum tipo de infelicidade. Se sua atitude presente e o fluxo da conversa fossem confiáveis, esse não seria o caso. Em outras palavras, abrir seus olhos foi um erro. Ainz fechou os olhos novamente. Ela o agradeceu, e disse que as pessoas que sua majestade salvou, também a pediram para expressar os seus agradecimentos a ele. Ainz, provavelmente surpreso, se esforçou para esconder como se sentia, e diz para ela, que não precisava se preocupar com isso. Ele simplesmente os salvou por acaso, porque eles estavam lá. Porém, ele espera que eles saibam que essa boa sorte não vai se repetir. Ele usou muita mana nessa batalha, então talvez não consiga ajudar na próxima vez, e a pergunta se ela sabia disso. Neia diz entender, e que iria transmitir sua mensagem para eles. Ainz tentou dizer algo, mas desistiu, dizendo estar correto. Ele a pede por favor, para que informe essas pessoas, que ele estava contente em receber suas gratidões. Nisso ele pede desculpas a Neia, dizendo que realmente precisava ir. Ele pergunta, se ela podia voltar aqui em 4 horas. Neia responde que sim, e que não havia nenhum problema. Então, ela pede licença à sua majestade, e saiu do quarto. Então, só agora, Ainz abriu seus olhos. Ele pensou que sua gratidão parecia bem genuína, e com isso, parece que ele conseguiu uma pessoa finalmente. Não, como o ditado dizia, uma jornada de 1000 quilômetros começa com um único passo. Ele então considera se deveria dar poções de graça para se divulgar. Isso deveria lhe dar mais gratidão.
Mas ele se pergunta se isso poderia corrigir o erro com as armas rúnicas. Ainz pegou a poção roxa. Essa era a poção de Enfiria. Sua qualidade era um pouco inferior daquelas poções feitas em Yggdrasil, e estava em fase de desenvolvimento. Entretanto, seus efeitos podiam alcançá-la no futuro, ou talvez, ele possa terminar conseguindo fazer poções vermelhas de Yggdrasil. Seria um desperdício espalhar as notícias das poções vermelhas de Yggdrasil para nada, por isso, ele não as usou. Ainda assim, ele não sabia se as pessoas que estavam acostumadas com poções azuis, iriam aceitar poções roxas. Usar e testar elas aqui, parecia um bom plano. Neste momento, ele pretendia que Nazarick ocultasse as poções que Enfiria e sua avó fizeram. Ele não tinha planos de distribuir a tecnologia, porém, esse plano poderia mudar no futuro, e o tempo deveria chegar, quando ele puder vender essa poção. Seria bom se preparar para uma situação assim. Mas isso era complicado, já que ambos os lados tinham seus méritos e deméritos. Francamente falando, o fato de que Enfiria estava discutindo sua vida particular de casado com ele, estava lhe causando muitos problemas. Quer dizer, ao menos eles não estavam fazendo isso na sua frente, mas não seria ruim se isso espalhasse algum boato de Enfiria estar falando de sua esposa. Ainz considerou. Em primeiro lugar, ele se perguntou por que Enfiria estava discutindo isso com ele. Se era porque ele não tinha parentes homens, e estava longe da cidade que tinha vivido até agora, por isso, ele pensou que não tinha ninguém para conversar. De tudo que Ainz sabia, Enfiria deveria pensar que Narberal e ele deviam ter esse tipo de relação. Mas ele deveria saber que ele era um esqueleto. Enquanto Ainz tinha pensado em espiar essa vida particular dos dois, para satisfazer sua curiosidade, ele sentiu que fazendo isso, iria mudar sua atitude em relação a eles. Então, ele reprimiu seu impulso. Porém, toda vez que Enfiria vinha discutir isso com ele, era um grande esforço para suprimir a curiosidade que aparecia em sua mente. Ele lembrou sobre isso ser muito bom, então, ela, Henri, pediu para ele, Enfiria, fazer muitas vezes. Ainz pensou se isso poderia ser a razão de Enfiria fazer tantas poções dessas. Se era algum tipo de suplemento de nutrientes. E então as deu para ele porque, de qualquer modo, ele tinha decidido dar aqueles dois Lizardmen para que eles pudessem trabalhar duro em fazer mais crianças raras. Os frutos da tecnologia eram aplicados primeiro no setor militar, e então, na vida particular de um casal, e na medicina. Ainz se perguntou se isso era verdade, mas percebeu que já era hora dele voltar. Fim. Obrigado por sua visualização e nos vemos no próximo vídeo.